Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua vida, sua família, a obra das suas mãos. Que Deus capacite você mais e mais, te dê força extraordinária, favor sobrenatural. Que Ele faça na sua vida como Ele fez com Bezalel. Que Ele te dê uma criatividade sobrenatural. Em nome de Jesus, que seus filhos sejam criativos e profetiza. Creia. Toma posse, em nome de Jesus. Muito obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos. Eu sou muito edificada. E eu oro. Sempre que eu recebo um testemunho, eu já libero mais bênção. Eu falo, que venha mais, derrama mais, Senhor. Leva além. Dá uma porção dobrada. Maravilhoso. É muito bom andar com Deus. Quando você se coloca rendido, submisso, totalmente à vontade dEle, dá crédito à voz dEle. E simplesmente assim, não quero saber o que estão falando, o que pensam. Deus me quer aqui. Deus falou isso. Ele mandou eu fazer assim, então é assim que eu vou fazer, é aqui que eu vou estar. Ah, como a nossa vida é abençoada. Eu sempre falo que o melhor lugar do mundo é onde Deus nos mandou estar, e o lugar da felicidade é estar lá fazendo o que Ele nos mandou fazer. Não tem essa que isso é pequeno, não gosto disso. Não, você tem paz. Você tem paz. Sabe, eu vejo gente lutando contra a vontade de Deus e não tem paz. Não tem paz. Porque você nunca vai ter paz no lugar errado, fazendo o que Deus não mandou você fazer. Você vai ter paz, realização no lugar que Deus mandou você estar, fazendo o que Ele mandou você fazer. Às vezes eu vejo gente achando que mais é melhor. Não. Não. Nada disso. Eu quero uma vida equilibrada. E eu quero estar e eu quero fazer de forma rendida, submissa, aquilo que dentro aqui do meu coração eu sei que é a vontade de Deus. O que Deus vem falando com você? Onde Ele quer você? O que você aí dentro sabe e talvez está negando, está na negação, está fingindo que não, está até passando por cima, está buscando uma segunda opinião, terceira. E Ele já falou e Ele não muda de ideia. Você pode fazer o que você quiser, mas realização, frutificar, progresso, uma vida plena é debaixo da vontade de Deus.
é fazendo a vontade dele. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. E à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual, por ele, consultará o Senhor, de acordo com o juízo durem. Segundo a palavra do sacerdote, sairão, e segundo a sua palavra entrarão, e ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele, lhe deu as suas ordens, como o Senhor impôs as mãos sobre ele, lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Ontem eu ainda falei. Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, Josué estava vencendo Amaleque. Se Josué tivesse sido arrogante e tivesse dito, não preciso do Moisés, ele teria perdido. Porque Deus deixou claro que tinha levantado Moisés, e debaixo da liderança do Moisés, aquele povo foi livre da escravidão. O grupo original não entrou na Terra Prometida por causa das escolhas erradas, não por causa da liderança do Moisés, porque aquele povo desfrutou da glória. Viram a glória de Deus. Aquelas pessoas. E todo mundo viu ali. Tanto que 2 líderes, Arão e Hur, foram lá segurar as mãos do Moisés, que estavam cansadas. Porque todo mundo viu que aquela vitória, para derrotar aquele inimigo, as mãos de Moisés precisavam estar erguidas. Josué precisava daquela unção. Precisava do que Deus tinha colocado na vida de Moisés. Ficou evidente. Mais tarde, ele foi o sucessor do Moisés. E começou aqui, o Senhor aqui mandou que Moisés colocasse as mãos, como está aqui, impôs as mãos. Transfira parte da autoridade que está em você. Para que as pessoas vejam. E você vai ver que aqui ele recebeu parte, ele ainda tinha que se submeter ao sacerdote. E óbvio, ao Moisés, o que não mudou. Mesmo depois que ele assumiu sozinho a liderança, o Senhor deixou bem claro que ele tinha que seguir à risca aquilo que ele tinha recebido de Moisés. Deus deu a Moisés e transferiu para ele. E você vai ver, essa escritura para mim é muito forte. Como está escrito, foi assim que Josué conquistou toda aquela terra. Não deixando de fazer nada, não deixou faltar nada de tudo que ele recebeu do servo de Deus, Moisés. Então você vê que ele recebeu uma direção, uma unção,
E ele teve que continuar naquela direção, debaixo daquela unção. Ele não tinha nada disso que eu li para você, que o Senhor mandou que Moisés transferisse para ele. Foi uma transferência. Deus deu muito a Moisés. E você vê que todos que estavam debaixo daquela liderança, todos viveram o poder, a glória de Deus. Enquanto estavam debaixo da liderança do faraó, só escravidão. Debaixo da liderança do Moisés, libertação, maná, poder. Debaixo da liderança de Josué, mais tarde, que continuou debaixo daquela unção, seguindo a risca, eles foram vencendo inimigos, assim, bem maiores que eles. Tanto que Josué é um livro de conquistas. E você vai ver como é que ele venceu aqueles inimigos que eram mais poderosos, mais bem armados, treinados. Como que ele conquistou? Seguindo a risca aquilo que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor falou, siga a risca. Fale, medita, não se aparte. E assim você vai prosperar e vai ser bem-sucedido. Então, é tão claro. Se você estiver no lugar certo, fazendo o que Deus mandou você fazer, debaixo da liderança certa, da unção. Ah, meu querido, ninguém segura. Aqui tudo que Josué não tinha, Deus mandou transferir parte do que ele tinha dado a Moisés para Josué. Para que as pessoas pudessem ver, e você vê que ele atraiu pessoas quando ele recebeu aquilo que ele não tinha. Ele não tinha. Aqui ele já recebeu parte. E você vai ver que o Senhor foi preparando, ele foi sendo treinado, e o Senhor mandou que colocasse sobre ele aquela unção. Transfira. Até que chegou o momento que você vai ver na travessia do Jordão, o Senhor disse, hoje eu começo a te exaltar diante de todo Israel. Ali o Senhor falou diretamente com ele. Já não foi mais pelo sacerdote. Foi ele que entregou a palavra e todas as direções para os sacerdotes. Ele foi crescendo. Mas debaixo daquela unção, daquela liderança, você vê que ele foi humilde. Ele seguiu naquela direção. Ele entendeu onde é que estava a bênção, onde era o lugar dele, o que ele tinha que fazer, submeter. E eu vejo gente que perde muito, porque não quer se submeter ao que Deus está deixando claro, que é para se submeter. Se submeta. Você precisa. Vai fazer diferença na sua... Toda a diferença. Toda. Se submeta. Você precisa. Você precisa das mãos de Moisés erguidas. Quantas vezes o Senhor está dizendo isso? Quando as mãos do Moisés cansadas, ele abaixava, o inimigo começava a prevalecer. Isso está tão claro. Aquela guerra, eles só tiveram vitória e venceram aquele inimigo por causa daquela unção, do que estava nas mãos daquele líder, na vida daquele líder, na verdade. O que Deus tinha colocado na vida de Moisés. E o Senhor fez questão de mostrar, ó,
vocês precisam ser submissos, estar debaixo dessa unção. Vocês precisam estar debaixo dessa unção, dessa cobertura, dessa liderança. Aqui, você vê que o Josué não tinha nada disso que Deus mandou o Moisés transferir para ele. E a partir daí, quando ele transferiu parte, ele já começou a atrair pessoas e você já vê um resultado diferente. E lá na frente, você vê o resultado assim completo, aquela obra, aquele sucesso, porque ele não deixou passar nada. Tudo que ele recebeu de Moisés, ele aplicou, ele seguiu. Porque o Senhor deixou bem claro, não se aparte. Siga a risca aquilo que o meu servo Moisés entregou a você, direcionou você. Pega essa palavra. Fica debaixo dela. Você precisa continuar debaixo dessa liderança, dessa unção. Você não pode se desviar. E foi um sucesso. Foi uma glória. Ouça o Espírito Santo. Eu encontro pessoas gemendo. Pessoas que se distraíram, saíram do lugar, saíram da posição, foram plantadas por Deus e simplesmente tomaram as suas próprias decisões. Deus as colocou debaixo de uma unção que transformou a vida delas. E elas simplesmente, por orgulho, por distração, por bobagem, não quiseram, se desviaram, tomaram rumos errados. Se Josué tivesse sido arrogante, ele não teria vencido Amaleque. Como aquele povo, o grupo original, quando foi arrogante e não quis submeter a liderança do Moisés, você vai ver o que aconteceu. Tragédias e tragédias. Você vê o sofrimento. Você vê que quando o portal estava aberto, entra, toma posse da terra. Aquele povo não quis. Ao invés de permanecer debaixo da liderança do Moisés, da unção, foram ouvir os 10 espias incrédulos, que passaram um relatório negativo. Olha o que é você ouvir a pessoa errada. Gente que não é guiada por Deus. Teoricamente, aqueles espias serviam ao Deus vivo. Mas não serviam, não. Não acreditavam, temeram mais os gigantes, foram incrédulos, passaram um relatório negativo. O povo, ao invés de ficar com a palavra de Moisés, que Deus estava com Moisés e entregou para Moisés, foi ouvir os 10 espias. E o que eles ainda disseram? Além de não podemos, vamos levantar um outro líder, não queremos mais o Moisés. Para nos levar de volta para onde? Para o retrocesso, para a escravidão. E aí, cada um tem o líder que merece, né? Por isso que eu sempre falo, toma cuidado. Quem tem mentoreado você? Olha aqui, ó. Chame Josué, filho de Num, homem em quem há espírito, e impõe as mãos sobre ele. A imposição das mãos de Moisés sobre Josué capacitou Josué. Ele transferiu poder, autoridade.
para o Josué. Porque imposição de mãos é transferência. Você tem ouvido quem? Você está olhando para onde? Quem está te influenciando? Olha aqui, ó, a imposição de mãos. Trouxe autoridade, poder para o Josué. Autoridade e poder. Quando esse povo foi ouvir os 10 espias, e os 10 espias disseram, não queremos mais a liderança do Moisés. Nós queremos, vamos levantar um outro líder para nos levar de volta. E se você procurar alguém para te levar para a escravidão, por retrocesso, você vai encontrar. Com certeza vai encontrar. Aqueles 400 homens desgostosos, endividados, amargurados, estavam debaixo da liderança de quem? De um amargurado. De um sujeito que não tinha frutos, Saul. Quando eles foram e se colocaram debaixo da liderança de Davi, se tornaram irreconhecíveis, valentes, os valentes de Davi. É isso aqui. Eu preciso ouvir a Deus. O que Ele tem para mim, onde Ele me plantou. Ele me chamou para fazer o quê? Para estar onde? Ele está direcionando a minha vida para que direção? O que o Espírito Santo está falando? O que ele já tem aí, ó, falado com você? Deixado claro, talvez, os seus resultados. Quando esse povo foi ouvir os 10 espias, os incrédulos, naquele momento, eles se colocaram debaixo daquela liderança, aquelas lideranças, que eram todos líderes, incrédulos. Aquele povo morreu no deserto. Não entrou na terra prometida. Perdeu. Tinha promessa e não foi a promessa. A promessa não falhou. Eles foram incrédulos. Ouviram as pessoas erradas, se colocaram debaixo da liderança, das lideranças erradas. Olha o espírito que havia neles. Incredulidade, amargura, mentes escravas. Por quê? Só uma mente escrava para dizer um negócio desse. Vamos voltar, vamos retroceder, vamos voltar para o Egito, para a escravidão, para aquela vidinha de sempre. Enquanto estava ali, o Senhor levando, usando Moisés para colocar o povo na terra. Aquele povo, debaixo daquela liderança, se tornou um povo livre, abençoado. Mas a vida é feita de escolhas. Josué não tinha nada disso aqui. Mas quando o Moisés impôs as mãos sobre ele, ele recebeu poder, autoridade, se diferenciou, se destacou, atraiu pessoas e foi o sucessor. E foi uma grande liderança. E foi um sucesso a liderança dele. E conquistou a terra. E foi uma glória. Sim. Ficar do lado certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ouvir a coisa certa. Se submeter àquilo que Deus está deixando claro. É isso que eu tenho com você. E é o que vai fazer diferença na sua vida. Aí você desfruta de resultados poderosos. Porque, como eu disse, o melhor lugar do mundo
É o lugar da obediência. É fazendo o que Deus nos mandou fazer. É confiar naquilo que Deus está colocando claramente ante a gente. Josué foi humilde, submisso e prosperou altamente. Foi um sucesso em tudo. Tanto que o livro de Josué é um livro de conquistas, porque você vai ver vitórias e mais vitórias e mais vitórias e mais vitórias. Ele foi vencendo todas as guerras, porque ele foi obediente, ele se submeteu. Ele não fez parte dos 10 espias incrédulos. Ele e Caleb entraram na terra porque eles tinham um espírito diferente, o espírito da fé, da submissão à vontade de Deus. Ouça o Espírito Santo. Se submeta ao que Ele está direcionando a sua vida e você vai ver a diferença. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro para que esta palavra tenha entrado, iluminado, clareado, que essa pessoa tenha recebido esse discernimento, esse entendimento, a visão certa. Porque, Pai, quantos que estão gemendo, porque estão no lugar errado, fazendo o que o Senhor não mandou fazer, debaixo, Senhor, de jugo, não de unção poderosa. Essa é a verdade. Quantos que por teimosia, arrogância, têm feito escolhas que são contrárias a tudo que o Senhor tem falado, direcionado. E eu sei que o Senhor está mandando uma mensagem aqui. E humildade é igual a promoção. E humildade é ouvir o Senhor e acatar o que o Senhor está falando. Eu abençoo o teu povo em todo lugar. Lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo e tomo posse de mudanças, de definições, de alegrias. Senhor, eu tomo posse de respostas. Abençoo o teu povo. Meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista e peço que o Senhor levante mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando e com um coração submisso, humilde, rendido, estejam se curvando agora à direção que o Senhor está dando, a sua palavra, obedientemente. Humildade é igual a promoção. O Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Quando uma pessoa se humilha, ela recebe favor, ela recebe toda graça, uma graça sobrenatural. Que ela creia, que ela confie, porque tudo que o Senhor faz e nos manda fazer é perfeito, dá certo. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Deus é bom, provar e ver de que Ele é bom. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico e onde vou estar domingo às 9. Com muita alegria. E em todos os nossos templos o mesmo trabalho. Hoje a reunião do Deus que Sara, em todos os nossos templos. Amanhã o clamor do meio-dia. E é um prazer servir. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.